Fala pessoal, beleza? Como vão vocês? Aqui é o professor Edilson, sou professor de Biologia do Colégio Referencial e estou fazendo parte aqui do projeto do jornal Mídia Max Gabaritei, não é isso? Um projeto aí que vai ajudar você pra caramba na parte dos vestibulares, principalmente aí que vai fazer o Enem agora, tá? Em 2023. Bom, galera, você sabe muito bem que quando a gente fala em biologia, tá? A parte do Enem, nós temos aí uma média aproximada aí das 45 questões de ciências da natureza, tá? Em termos de número de questões, é claro que cada ano vai variando, tá? Porém, quando você fala em biologia em si, né, nós temos uma média aí em torno de 19 questões, às vezes 18, às vezes 17, tá? É muito relativo, beleza? Mas com certeza a parte de ciências da natureza envolve a biologia em vários outros temas, né? Você encontra aí tanto na parte de questão, na parte de física, na parte de química, até mesmo na questão de geografia, né? Algumas questões que acabam relacionando a biologia em si, beleza? Bom, galera, aí você deve estar se perguntando, né? Pô, Edilson, né, o que a gente tem que estudar mais para biologia para o Enem? Bom, galera, na verdade a gente tem que estudar tudo, né? Biologia você não pode deixar absolutamente nada de lado, né? Nada de lado. Cai tudo. É claro que tem aqueles temas que você vai ter aí com maior facilidade, que vai caindo mais vezes, né? Com grandes repetições ao longo dos últimos anos. Então eu vou tentar aqui dar uma dica para você, legal? Sou professor de biologia há mais de 30 anos, né? Apesar que essa carinha aqui de 15 anos não engana, tá? Então eu trabalho com cursinho pré-vestibular, certo? Ensino médio, cursinho pré-vestibular. Trabalho com cursos de biologia, tá? Todas as áreas de biologia. Então, assim, eu tenho um pouco aí de prática, com toda certeza, né? Sempre trabalhando com a galera aí que vai fazer vestibulares, né, no final do ano. Principalmente para a galera para medicina, né? Que a biologia ela é exigida bastante em várias universidades em relação a peso. Beleza? Bom, antes da gente começar com alguns conteúdos aqui que eu vou trabalhar com você, é importante você ter noção do seguinte. Vamos falar aqui especificamente, né, do Enem. Edilson, o que eu estudo, né, para o Enem, assim, nessa reta final? Nós estamos aí agora, né, iminência, aí já caiu o Enem agora em novembro, tá? Os dois primeiros finais de semana de novembro. O que eu poderia dar, assim, um enfoque maior? Bom, galera, é difícil você falar o que você vai dar um enfoque maior. Porém, se a gente pegar aqui, né, as questões que vem caindo mais vezes, tá? Com toda certeza, ecologia. Você sabe que ecologia sempre caiu no Enem. Desde o primeiro Enem, né, do ano de 1998, nós tivemos o primeiro Enem, hoje nós temos um novo Enem, né, um novo formato do Enem, né, que tivemos essa mudança aí em 2009, a ecologia sempre fez parte do Enem, sempre, tá? Então é algo, se você tiver tempo tranquilo para fazer uma revisão, tá? Dê uma trabalhada legal em ecologia, trabalhe lá com cadeias ecológicas, trabalhe com pirâmides ecológicas, relações ecológicas, legal? Pirâmides ecológicas, um tema que cai todo ano, né? Poluições, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, tá? Dê uma revisão legal na parte de ecologia, beleza? Então a ecologia é um ponto chave que você não pode ir para o Enem sem ter dado uma revisão bacana, joia? Bom, outros assuntos que caem bastante também é a parte de doenças, tá? Se você tiver um tempinho de fazer uma revisão de doenças, veja as principais bacterioses, as principais viroses, as principais verminoses, protozooses, né, doenças causadas por protozoários, tá? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Dá um foco bacana nessa parte de verminose, legal? Citologia sempre cai, botânica geralmente cai uma questão relacionada a grupos, tá? Não obrigatoriamente, mas geralmente saber aí quais são os grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, as características gerais, certo? As formas de reprodução, tá? Que você tem para cada um desses grupos vegetais, é importante que você saiba também. Legal? Biotecnologia também é um assunto, tá? Que sempre está caindo no Enem, beleza? Estudar um pouquinho aí sobre organismos transgênicos, legal? O famoso OGM, né? Organismos geneticamente modificados ou organismos transgênicos, tá? Sempre você tem uma questãozinha que está caindo aí também no Enem, beleza? Estudar um pouquinho sobre clonagem, terapia gênica é algo que está em evidência também dentro da biotecnologia. O famoso DNA fingerprint, que é aquela técnica, né, de identificação de DNA, de paternidade, é um tema que sempre cai também nos vestibulares, legal? Bom, galera, se a gente for falar de cada um dos assuntos que caem, eu não posso deixar de falar da zoologia, não posso deixar de falar da genética, não posso deixar de falar de evolução, de origem da vida, tá? Você tem que dar uma pincelada em tudo, tá? Então, nessa reta final,
você foca bastante em exercício. A galera que já está aí há muito tempo estudando, tá? Dilson, eu já estou bastante tempo estudando, tá? Eu já faço cursinho assim há bastante tempo, né? 2, 3 anos, tem aluno que faz mesmo. Ou eu estou saindo agora do ensino médio, eu ainda estou no 3º ano. Então, nessa reta final, se você tem uma bagagem bacana, tá? Foca nos exercícios, beleza? Então, procure fazer o máximo possível de exercícios todos os dias. Legal? Que são assuntos que você vai ter pertinentes aí, né? E são assuntos que às vezes vão se repetindo em vários vestibulares do país. Então, trabalhe com bastante exercício nesse momento. Legal? Eu preparei um material aqui pra gente poder trabalhar aqui, tá? E a gente vai falar alguns assuntos que são bastante evidentes também. Você com certeza, né, nesses últimos anos aqui, todo mundo sabe que nós passamos aí pela famosa pandemia, tá? E eu vou falar um pouquinho aqui rapidão, tá? Em relação a essa parte da pandemia, em relação à parte biológica em si. Bom, galera, nós temos que tomar cuidado com alguns detalhes muito importantes. Nós sabemos que a Covid-19, né, o primeiro caso registrado ocorreu na China no final do ano de 2019, né, numa cidade chamada Wuhan, não é isso? Wuhan, né? E aí o que aconteceu? Ela começou a se alastrar, né, a disseminar pelo planeta. Ok, foi o que começou a acontecer. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos o primeiro caso, tá, no mês de março do ano de 2020. E aí onde todo mundo sabe de tudo que aconteceu. Tivemos muitos óbitos, tá? E tivemos muitas conversas, muitas informações desencontradas e naquele momento, né, trágico que nós estávamos nos encontrando, tá, em 2020, isso também acabou interferindo, tá, em relação a alguns conteúdos, bagunçando a cabeça de todo mundo. Por que eu estou falando isso? Todo mundo deve lembrar que a gente falava muito em Covid-19, coronavírus, SARS-CoV-2, são 3 situações diferentes. E às vezes você fala, o vírus é o coronavírus, é o nome dele, tá? Às vezes a galera fala, não, Covid-19 já é o nome do vírus. Enfim, a doença é coronavírus. Cuidado, tá? Nós temos 3 conceitos diferenciados aí. A doença é Covid-19, legal? 19 porque o primeiro caso ocorreu, como eu te falei, na China, certo? Covid-19 é o nome da doença. Coronavírus não é o nome do vírus. Coronavírus é o grupo do qual o vírus faz parte, tá? Esse vírus que você está vendo aqui na imagem, por exemplo, é o famoso SARS-CoV-2. Então, o vírus é chamado de SARS-CoV-2. SARS é uma sigla, S-A-R-S. Você pode falar síndrome aguda respiratória severa, ou você pode dizer também síndrome aguda respiratória grave. Então são 3 coisas diferentes. O SARS-CoV-2 é um vírus que faz parte do grupo viral chamado coronavírus. Existem vários vírus dentro desse grupo chamado coronavírus. Legal? E a doença, como eu já falei aqui várias vezes, Covid-19. Voltando nessa imagem aqui, tá? Que você está vendo aqui do vírus, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Primeira coisa, pessoal, o SARS-CoV-2, esse vírus que você está vendo em si aqui, ele é um vírus envelopado. O que é um vírus envelopado? Existem vários tipos de vírus, tá? Com certeza quem já estudou bastante já ouviu falar. Existe um vírus conhecido como arbovírus. O que é o arbovírus? É um vírus transmitido por artrópodes, certo? Temos algumas doenças transmitidas por artrópodes, como vocês já ouviram falar, dengue, febre amarela, chikungunya, zika, que é transmitido por um mosquitinho chamado Aedes aegypti, certo? Então esse vírus é transmitido por um artrópode conhecido como Aedes aegypti. Como o vírus é transmitido por um artrópode, esse vírus é classificado como arbovírus. Legal? Tá, outra coisa importante, não é o caso desse vírus aqui, tá? Esse aqui é o SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado. O que é um vírus envelopado? O vírus envelopado, ele tem capsídeo como todo vírus, ele tem material genético como todo vírus, mas esse caso em particular, ele tem um envoltório lipoproteico. Esse envoltório lipoproteico, tá? É um envoltório que é obtido da próprio fragmento das membranas das células infectadas. Quer ver? Vamos lá, vamos fazer recordar aqui um pouquinho. Quando você fala, voltando àquela imagem de novo, quando você fala em HIV, tá? O HIV, ele é um vírus envelopado, tá? Vamos esquecer um pouco aqui o SARS-CoV-2. O HIV, ele entra no glóbulo branco, chamado linfócito T4 ou linfócito CD4, se reproduz dentro dele, e quando ele sai do linfócito T4 ou CD4, ele leva fragmentos da membrana.
Então ele apresenta um envoltório lipoproteico que não é dele, é da célula hospedeira. Então você fala que o HIV é um vírus envelopado. Você fala também que o vírus influenza, que é o vírus da gripe, também é um vírus envelopado. É o que acontece com esse vírus aqui da imagem. Ele é também um vírus envelopado. Como você está vendo na membraninha, olha lá, está até na coloração meio azulada, tá? Você tem um envoltório lipoproteico e existem receptores, né, em seu entorno para poder reconhecer a célula hospedeira. Outra coisa importante, além dele ser um vírus envelopado, esse vírus em si, ele é um vírus de RNA de fita simples. Porque o RNA ele pode ser de fita dupla ou ele pode ser de fita simples, tá? Geralmente é de fita simples. É o caso desse vírus SARS-CoV-2, que é um RNA, por exemplo, RNA de fita simples. E cuidado, galera, qualquer vírus, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Ele nunca tem os dois, correto? Vírus é indivíduo acelular, é parasita intracelular obrigatório, não possui metabolismo próprio, possui material genético sim, que pode ser o DNA ou o RNA, legal? São menores que as menores células conhecidas, só para você ter uma ideia, o vírus não é célula, ok, ele é acelular, ele é menor ainda do que uma bactéria, só para você ter ideia, legal? Vírus tem capacidade de reprodução, vírus tem capacidade de sofrer mutação. Legal? Então, esse vírus em particular, a gente tem que tomar cuidado na hora que você for fazer uma prova e lembrar que ele é, sim, um vírus envelopado, certo? E aí, vamos fazer uma questãozinha aqui, até coloquei aqui para você, para a gente ver como que vem caindo aí as questões, né? Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque dependendo da idade, apesar de 15 anos, às vezes ela pode, né, atrapalhar a visão. Então, olha lá comigo, ó. Covid-19 é uma doença causada por um vírus de RNA, foi o que eu acabei de falar para você. Registros das doenças, tá, iniciaram no ano de 2019. Lembra? Wuhan, China, final de 2019. Mas a identificação do agente causador e as consequências dessa infecção só ocorreram no ano de 2020. Responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse, essa infecção assemelha-se a uma gripe. Entretanto, a dificuldade respiratória não é comum na infecção causada pelo influenza, que é o vírus da gripe. Ok. A transmissão do Covid-19 ocorre de uma pessoa para outra por meio de contato com gotículas respiratórias. Ponto. Assim sendo, uma das medidas para se prevenir e evitar locais com aglomeração de pessoas. Tá, daqui a pouco eu continuo com a questão. Pessoal, é importante a gente lembrar de uma coisa. Todo mundo lembra, né, na época da pandemia, que a gente tinha alguns cuidados, né, para evitar que essa doença se alastrasse. E por mais que a gente tomasse todo o cuidado possível, a gente ainda assim tinha um risco de ser contaminado. Todo mundo lembra disso. E tinham várias orientações, você lembra? Né? Você chegava em casa, a primeira orientação era essa, foi trabalhar, aqueles que iam trabalhar, aquela coisa toda, chegava em casa, tirava a roupa, né? Tentava colocar num outro local para não misturar com as outras roupas que não estivessem contaminadas, lavava essas roupas logo em seguida, se possível, para depois você vestir a roupa, né? Depois de lavado, ok. Outra coisa, a gente usava máscara, todo mundo lembra disso, tá? Para evitar a transmissão via gotícula de saliva. Outra coisa importante, lembra? Pedia-se sempre que toda vez que você fosse tossir, tá lembrado? Que você usasse quem? O antebraço e não as mãos. Até porque, se você usasse as mãos, você vai entender agora a biologia do vírus em si. Se você usasse as mãos para tossir e estivesse contaminado, esse vírus poderia ficar contaminando a sua mão, ok. Aí o que acontecia? A gente colocava a mão na porta, colocava a mão ali, né, no corrimão de uma escada, enfim. E aí, esse vírus ele ficava exatamente localizado ali naquele local. Aí uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, colocava a mão naquela mesma maçaneta, naquele mesmo corrimão, certo? Ou então naqueles suportes para você, né, se apoiar num ônibus, por exemplo, enfim. E você acabava se contaminando. Tá lembrado? Por isso que a gente tinha, né, uma das orientações, toda vez que fosse tossir, usar o antebraço e não as mãos. Chegava em casa, fazia o quê? Lavava a mão com álcool em gel. Né? Ou qualquer lugar você estava sempre passando a mão, né, lavava a mão com álcool em gel para tentar destruir o vírus. Agora nós temos que pensar numa coisa. Edilson, mas vem cá, por que eu teria, né, que lavar minha mão bastante com água e sabão, que também era uma das orientações? Ô galera, vamos lembrar aquela imagem anterior? Dá uma olhada naquela imagem anterior ali, ó. Tá vendo esse envoltório azulado aí, que é o envelope lipoproteico? Tá, agora vamos entender essa biologia. Envelope lipoproteico, o nome já está dizendo, ele tem lipídios e proteínas. Quem já estudou a parte de bioquímica, lembra que lipídio, tá, é uma substância apolar. O que é apolar? Ela não possui carga elétrica. Se ela não possui carga elétrica, ela não consegue, por exemplo, ser solúvel em água. Fechou? Então o que significa? Significa que se eu simplesmente lavar a minha mão apenas com água,
tá? Esse vírus, por exemplo, com toda certeza, ele não ia ficar totalmente inativo, certo? Então, eu lavava com água e sabão, certo? Porque o sabão ia polarizar, tá? Muito provavelmente, a membrana desses vírus. E isso fazia com que o vírus se diluísse na água e fosse eliminado. Correto? Eliminado, né, levado para o esgoto ou situação parecida. Até outro detalhe também, né? Quando você tinha ali situações em que você colocava a mão em um corrimão que ficava exposto à luz, a própria temperatura, né, elevada poderia provocar a destruição desse vírus. Tá certo? Bom, mas isso já tem a ver com a temperatura. Agora vamos voltar na questão em si para você ver lá, né, que questãozinha que foi perguntada. Olha só que interessante a primeira pergunta ali no finalzinho, ó. Sobre o vírus do Covid-19. Vai. Possuem parede celular? Claro que não. Quem tem parede celular é quem tem célula. E detalhe, não é toda célula que tem parede celular. Se você falar, por exemplo, de célula animal, por exemplo, as nossas células animais não possuem parede celular. Parede celular você vai encontrar em quem? Vamos lembrar. Bactéria, você vai encontrar em vegetais, você vai encontrar em algas, você vai encontrar em fungo. Inclusive, a parede celular, né, quimicamente, ela pode mudar. Por exemplo, parede celular de bactéria, ela é rica em quê? Em peptídeo glicano, proteínas e carboidratos. Parede celular de vegetal e algas, tá lembrado? É rico em quê? Em celulose, que é um carboidrato, né, um polissacarídeo. E se você falar em fungo, a parede celular do fungo é feita de quitina. Quitina também é um polissacarídeo, é um carboidrato. Inclusive, para quem não lembra, quitina é um carboidrato encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. Beleza? Então toma cuidado. Primeiro que vírus não tem membrana, não tem organela, não tem parede, nada disso. Vírus é um indivíduo acelular. Então letra A, descarta. B, possui metabolismo próprio. Errado. Vírus não tem metabolismo próprio. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa entrar na célula, se reproduzir dentro da célula, certo? Utilizar todo o metabolismo da própria célula para que a célula produza proteínas para ele. Então ele não tem metabolismo próprio. São arbovírus. Bom, ele falou do Covid-19. Lembra que eu te falei da história do arbovírus? Tá? Tem até aluno que fala, arbovírus são vírus transmitidos, né, por árvores. Cara, não tem nada a ver. Arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes, tá? Por artrópodes. Eu dei o exemplo para você da Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um artrópode, é um inseto. Não tem absolutamente nada a ver com Covid-19. Corta. D. Apresenta o capsídeo proteico. Perfeito. Olha só que interessante. Se você olhar a imagem anterior, dá uma olhada aí na imagem anterior, né? Você tem ali todo esse envoltório azulado, que é o lipoproteico, correto? Dá para você observar ali. Você tem o material genético e uma cápsula de proteína, que é o chamado capsídeo. A finalidade do capsídeo é envolver o material genético, tá? Então, voltando aqui na questão, a resposta certa já é a letra D de dado. Beleza? Olha a letra E. Sintetizam proteínas. Claro que não. Não sintetiza proteína, não sintetiza carboidrato, absolutamente nada de substância o vírus sintetiza. Como eu disse, ele não tem metabolismo próprio. Legal, gente? Vírus é um pirata biológico. Ele invade a célula, faz a célula trabalhar para ele. Depois que a célula trabalhou para ele, o que ele faz? Ele sai daquela célula, provoca a lise, provoca o rompimento e vai infectar outras células. Gente, uma coisa muito importante que você tem que tomar cuidado, tá? É que muita gente acredita que vírus só parasita animais. Errado. Vírus pode parasitar animais, vírus pode parasitar vegetais, parasitar protozoário, fungo, bactéria, certo? Ele é um pirata biológico. Uma outra coisa que dá pra gente fazer um link bem legal, que quando a gente vai estudar a origem da vida, tá? Todo mundo aí já deve ter estudado a origem da vida. Acredita-se que o primeiro ser vivo, tá? Ele surgiu aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Tá lembrado disso? E os primeiros seres vivos, acreditam, eram o quê? Eram seres vivos procariontes, ou seja, bactérias primitivas. Eu disse, por que você está falando isso? Nós estamos falando de vírus aqui. Porque aí, galera, pode acontecer assim. Você pode encontrar uma questão de vestibular que vai falar para você quem surgiu primeiro, né? No estudo da origem, tá? Foi o vírus ou foi a bactéria? A resposta tem que ser bactéria. Os vírus vieram depois das bactérias, partindo do princípio que vírus é o quê? É um parasita intracelular obrigatório. Então ele precisava de uma célula para poder parasitar. Então, em termos de história, de origem, de quem surgiu primeiro, as bactérias surgiram primeiro
e os vírus depois. Legal? É importante você tomar cuidado com essa parte de origem da vida. Você vai ter que estudar a história da origem do universo. Tem algumas questões que vão cobrar também, até dentro da biologia você estuda, que aconteceu a origem do universo há 13,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente. A origem do Sol, tá lembrado? Em torno de 5 bilhões de anos atrás. A origem dos planetas, entre 5 e 4,6 bilhões de anos atrás. Planeta Terra, 4,6 bilhões de anos atrás. E a vida, 3,5 bilhões de anos atrás. Poxa Deus, mas como é que sabe que a vida surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás? Quem já estudou biologia deve ter encontrado, talvez, alguns conteúdos falando de umas rochas que são encontradas em uma ilha da Austrália chamada Baía de Tubarões. Tem uma ilha na Austrália conhecida como Baía de Tubarões, que apresentam várias rochas na areia dessa praia. E essas rochas, ela tem um aspecto alaranjado por cima. E esse aspecto alaranjado, alguns cientistas fizeram pesquisas, e descobriram que essas rochas, eram chamadas de estromatólitos, deram o nome, de estromatólitos, estromatólitos, e descobriram que esse aspecto alaranjado, seriam resultados de atividades microbianas, que aconteceu há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, através da datação de carbono, essas substâncias alaranjadas indicam que a vida esteve ali, a primeira vida até hoje que já foi encontrado, foi há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, se você puder pegar aí na internet, digita lá estromatólitos, vai aparecer ali umas rochas com aspecto alaranjado em cima, e aí você vai verificar que essas atividades, elas datam de aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. O primeiro ser vivo, procarionte. Legal? Aí vieram depois os eucariontes. Os eucariontes, seres que apresentam carioteca para proteger o DNA, o fóssil mais antigo, ele data de 2 bilhões de anos atrás. E os primeiros seres vivos pluricelulares, os fósseis, datam de 670 milhões de anos atrás. Certo, galera? É muito interessante você fazer essa analogia. A vida surgiu há 3,5 bilhões procariontes, seres eucariontes 2 bilhões e os seres pluricelulares 670 milhões. Ah, Edilson, então quer dizer que nós surgimos aí também há 670 milhões de anos atrás? Claro que não. Os humanos, nós humanos, nós somos uma espécie muito recente no planeta. Só para você ter ideia, o fóssil mais antigo de hominídeo, que você encontra até em livro de biologia, ele data entre 7 e 8 milhões de anos atrás. Então, o primeiro fóssil mais antigo que se tem notícia até hoje, deram até o nome dele de Sahelanthropus tichadensis. O Sahelanthropus tichadensis, o fóssil mais antigo, data de 7, 8 milhões de anos atrás. E aí, se você pegar a nossa espécie atual, o Homo sapiens sapiens, nós estamos aqui no planeta aproximadamente 200 mil anos atrás, até hoje. Então, em termos de história evolutiva, nós somos uma espécie muito recente no planeta. Interessante isso, né? Beleza? Bom, sabendo que um conteúdo ele vai ligando a outro, Vamos mudar para o próximo slide aqui agora? Bom, galera, a gente vai trabalhar agora, em relação a um conteúdo que você já deve ter visto aí no Enem várias vezes, Eu vou dar um intervalinho para vocês aqui agora e aí a gente vai voltar já para falar sobre soro e falar sobre vacina, beleza? Segura aí, rapidão, conteúdo top. Bem-vindo ao Mídia Max, sua fonte de notícias em Mato Grosso do Sul. Há mais de 20 anos, o Mídia Max tem sido a sua fonte confiável de notícias na região. Desde 2002, nosso site é o coração da nossa missão jornalística, gerando um dos maiores volumes de conteúdo regional no Brasil. Somos um jornal híbrido, oferecendo notícias tanto na forma impressa quanto online. Você escolhe como quer se manter informado. Nossos programas diários e semanais mantêm uma audiência fiel, por isso somos líderes nas pesquisas em Mato Grosso do Sul. Sempre atentos às tendências, elevamos o nível em nossas publicidades e informações. Espalhamos painéis de LED informativos pela capital e outras cidades do estado.
E não podemos esquecer das nossas redes sociais. Com 22 mil inscritos no YouTube, 125 mil seguidores no Instagram, 485 mil no Facebook e 44 mil no TikTok, nosso alcance é significativo. Mídia Max. Mais de 20 anos de história trazendo notícias para você, tudo em um só lugar. E aí, galerinha, tudo bem? Tomaram uma aguinha aí? Beleza? Joia, vamos lá. Galera, ó, esse conteúdo ele é top pra caramba e muita gente confunde, né? Soro e vacina. São duas coisas absolutamente diferentes, apesar de estarem relacionadas. Tá, vamos lá, com muita calma aqui nessa hora. Vacina é diferente de soro. Vacina é uma imunização ativa. Ela é permanente. Legal? Pelo menos deve ser. O soro é uma imunização passiva. Ela não é permanente, ela é temporária. Tá, vamos lá. Uma outra coisa muito importante, tá? Vacina é preventiva. Soro é curativo, tá? Em que sentido? Vamos lá, só para você entender bem como funciona. Galera, você sabe que existem várias vacinas, né? A gente já foi vacinado várias vezes, todo mundo aí com toda certeza. Já somos vacinados contra bacterioses, contra viroses, certo? Todo mundo lembra aí da famosa DTP, lembra? A vacina DTP, a tríplice bacteriana, difteria, tá lembrado disso aí ou não? Tétano, coqueluche, todo mundo aqui já foi vacinado. Existe a vacina tetraviral, SCRV, tá lembrado? Sarampo, cachumba, rubéola, varicela, certo? Nós tivemos várias vacinas já. Uma das vacinas mais famosas que você já ouviu falar, né, é a famosa vacina contra a poliomielite. A poliomielite, para quem não lembra, é a famosa paralisia infantil. Tá, então vamos entender a jogada. Então, quando você vai ao posto de saúde, você foi, né? Você tomava lá a gotinha, lembra da gotinha, do famoso Zé Gotinha? Né? A famosa vacina Sabin, vão lembrar? O que acontece? Naquela vacina, naquele líquido, tá? Ele contém o vírus causador da poliomielite. Aí você fala, pô, mas não faz sentido. Como que eu vou tomar uma vacina que contém o vírus? Calma. Esse vírus, tá? É um vírus atenuado. Ele é um vírus, tá? Que nesse caso ele não vai conseguir se reproduzir. Então você vai receber antígenos. O que são antígenos? Antígenos são proteínas, tá? Daquele parasita, certo? Que vai estimular o meu corpo a produzir anticorpos. Então, quando eu vou lá, recebo os antígenos, né, da vacina contra a paralisia infantil, do vírus em si, tá? Ele vai entrar na minha circulação sanguínea, o meu corpo não sabe que o vírus ele está ativo ou não está ativo, o meu corpo não tem nem ideia disso, tá? Mas, o que significa? Nesse vírus, esses antígenos vão estimular o meu organismo a produzir anticorpos. Anticorpos contra o vírus da paralisia infantil. Ok. Como esse vírus não vai se reproduzir, beleza, ótimo, então eu vou ter tempo para produzir os anticorpos tranquilo. Se um dia, se por acaso, esse vírus, né, que esteja ativo entrar na minha circulação sanguínea, vamos pensar nessa possibilidade. Então o vírus ele entrou no meu organismo completinho e com capacidade de reprodução. Como eu já recebi os antígenos dele antes, tá? E eu já tenho uma memória imunológica, o meu corpo rapidamente vai produzir os anticorpos para destruir o vírus, certo? E aí automaticamente eu destruo aquele vírus e não vou desenvolver a doença. Certo? Isso é vacina. Eu disse, mas por que o nome é imunização ativa? Porque o meu organismo, o meu próprio organismo, vai produzir os anticorpos. Galera, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, tá? Eu já vi vários alunos aqui chegar para mim e falar, Edilson, anticorpo é célula. Cara, não tem nada a ver. Anticorpo não é célula. Anticorpos são proteínas. Anticorpos são proteínas, antígenos são proteínas. Os anticorpos são proteínas produzidas por algumas células. Por exemplo, a gente tem uma célula chamada linfócito T4 que estimula o linfócito B a produzir anticorpos, imunoglobulinas, por exemplo, que são anticorpos. Então, os anticorpos são proteínas. Fechou? Então, vamos de novo. Vacina é uma imunização ativa. Legal? Eu estou prevenindo, talvez, uma doença no futuro. Ok. Agora, soro. Soro não é ativo. Soro é imunização passiva. Por quê? Porque o soro já contém anticorpos prontos. Como eu disse, ele é curativo. Como assim, galera? Cara, você foi picado por um escorpião. Você foi picado por uma cobra peçonhenta.
Rapaz, eu não tenho tempo de produzir anticorpos. De repente eu fui picado por uma cascavel, vamos relaxa, eu vou dar um tempo aí para produzir meus anticorpos e vai dar tudo certo. Cara, eu não tenho tempo. A resposta, né, de imunização tem que ser rápida. Então, eu preciso receber soro que já contém anticorpos prontos para neutralizar o mais rápido possível o veneno. Sacou a jogada? Então, o soro, ele é curativo. Existem vários soros, né? Vocês já ouviram falar. Soro antiofídico, soro anti-escorpionídeo, tá? Tô dando duas situações aqui para você. Bom, galera, depois a gente vai fazer uma questão minha bem interessante, que o Enem, por exemplo, já cobrou a diferença entre soro, a diferença entre vacina, tá? Então, às vezes, cai perguntas que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem situações assim, eu quero me proteger contra a paralisia infantil, então eu vou tomar uma vacina, correto? Eu tomo uma vacina que vai fazer com que meus anticorpos, né, sejam produzidos e me proteja contra esse vírus. Ok, eu fui picado por um escorpião, então eu vou tomar aí um soro anti-escorpionídeo, por exemplo. Fui picado aí por uma, né, jararaca, eu vou tomar um soro antiofídico ou antibotrópico, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com algumas ações que você vai ter que, né, responder lá no Enem. Por exemplo, outra coisa que muita gente confunde, né? Eu tô com uma doença bacteriana, então eu vou tomar um soro, eu vou tomar, né, uma vacina. Calma. Bactéria você combate como? Tomando antibiótico. O antibiótico, o que ele faz? Ele inibe a síntese de proteína da bactéria, certo? Então eu tenho uma ação direta em relação à doença bacteriana. Beleza? Tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre, né, essa parte de soro, que é um conteúdo bem legal. Vamos avançar aqui os slides para você ter uma ideia. Olha só o que eu coloquei aqui para você tomar muito, muito, muito cuidado. Que eu tenho certeza que a hora que eu falei soro, teve muita gente que deve ter lembrado, puxa vida, eu já tomei soro, eu estava lá no hospital, fui internado, tal, né, contra uma doença qualquer lá e me aplicaram soro. Calma. Calma, né? Existe o soro que contém anticorpos, ok? A gente vai falar, mas também existe o soro medicamentoso que ele pode muito bem servir para te hidratar ou para te fornecer energia, tá? Aquele sorinho que você está vendo lá em cima, né? Olha lá que interessante lá. Eu tenho certeza absoluta que foi isso que muita gente pensou. Então, olha lá, existem 3 tipos de soros, como você está vendo. Primeiro, os isotônicos, que é reposição de eletrólito. Talvez foi esse que você tomou, né? Quando você esteve internado ali no hospital, né? De repente você precisou de bastante líquido, de bastante glicose, você passou por um processo de hidratação, talvez tenha sido isso, certo? Esse é o soro isotônico. Legal. Aí existe o soro antipeçonhento, toma muito cuidado com isso, tá? Peçonhento vem de peçonha. Peçonha é um veneno, certo? A peçonha é um veneno. Existe animal, todo animal que você fala que ele é peçonhento é um animal venenoso. Certo? Aracnídeos podem ser peçonhentos, serpentes podem ser peçonhentas, nem toda serpente é peçonhenta, certo? Escorpiões são todos peçonhentos, beleza? Estou dando alguns exemplos. E por último, nós temos soro, né, de imunobiológico, aqueles que vão conferir o quê? A imunidade, tá? Então são tipos de soros que a gente recebe que faz com que a produção de anticorpos ela possa aumentar e vai ajudar na imunidade. Certo? Vai estimular com que você possa produzir uma grande quantidade de anticorpos ou já conter anticorpos prontos dentro desse soro. Tá, vamos avançar um pouquinho aqui os slides para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. Animais mais utilizados no Brasil para a fabricação do soro antiofídico, tá? Bom, eu peguei esse tema, que é um tema muito interessante também, que vocês já ouviram falar, mas a gente vai ter que tomar cuidado com um pequeno detalhe. Vocês já ouviram falar em relação às serpentes, tá? Que quando você é picado, né, por uma serpente, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Primeira coisa, né? Primeira coisa a gente tem que saber qual foi a serpente que acabou nos picando, porque isso é importante, né? Vamos voltar um pouquinho naquela imagem, isso, vamos parar, isso, vamos deixar aqui na parte das ovelhas aqui, só para a gente entender uma jogada, tá? Para você entender uma jogada bem interessante. Galera, por que é importante a gente saber, né, o tipo de serpente que picou a gente? Tá, vamos com bastante calma. Existem vários grupos de serpentes, que já estudou o FIDES, deve lembrar, né? Existe bótropos, crótalos, lacheses, elapídeos, boidi, você escreve boidai, mas fala boidi. Diz, pô, o que você está falando? Tá, eu estou falando de grupos de serpentes. Por exemplo, bótropos. Bótropos é o grupo da serpente conhecida como jararaca, por exemplo. Crótalos é o grupo da cascavel. Elapídeos entra cobra coral, entra naja, entra mamba.
Lachesis, enta-surucucu, que inclusive o surucucu é a maior serpente peçonhenta do Brasil, certo? Ela pode chegar a 3 metros de comprimento. Ah, mas eu vi uma sucuri que chegou a 6 metros. Calma, eu disse a maior serpente peçonhenta brasileira. É a surucucu, sim. Sucuri não é uma serpente peçonhenta, sucuri não tem peçonha. Sucuri faz parte do último grupo, que é chamado de, como que eu disse? Escreve boidai, mas você fala boidi. No grupo boidi vai entrar jiboia e vai entrar sucuri. Tá, Edilson, por que eu tenho que saber certinho qual é o tipo de serpente que me picou? Gente, se você souber o tipo de serpente, de repente você está lá numa situação que deu para tirar foto, né? Tentar tirar foto de longe, aquela coisa toda, tomar cuidado, não é isso? Óbvio, já foi picado, tem que tomar cuidado. Porque quando você chegar no hospital e mostrar a foto, né, dessa serpente, é bem possível, é bem provável que eles vão conseguir identificar. Se você, por exemplo, foi picado por uma jararaca, você vai tomar um soro chamado antibotrópico. Se você foi picado por uma cobra cascavel, você vai tomar um anticrotálico. Se você foi picado por uma cobra coral verdadeira, por exemplo, você vai tomar um antilapídico. Se você foi picado por uma surucucu, você vai tomar um soro antilaquético. Aí você foi mordido por uma sucuri ou por uma jiboia. Não, aí você não vai tomar soro, porque não tem veneno, lembra? Não tem peçonha. Talvez você vai ter que tomar um antibiótico, porque com a mordida você pode ter adquirido uma bactéria que te provocou uma infecção. Ok. Poxa, Dilson, então eu sei qual foi a serpente. Bom, aí fica mais fácil, porque daí o médico vai, né, o hospital vai te administrar um soro específico. Puxa, Dilson, fui picado por uma serpente, mas eu não sei, né, qual foi a serpente que me picou. Aí é onde você tem o chamado soro polivalente, onde você tem vários tipos de soros para ver se um deles vai poder atuar e fazer o efeito, certo? O específico é bem mais importante, porque ele tem um efeito muito mais rápido. Tá, agora vamos lá. Por que essas ovelhas estão aqui? Tá, vamos lá, galera. Para você produzir soro, é importante que você saiba disso. Primeira coisa, você tem que pegar animais de grande porte, como o cavalo, como o jumento, como o burro, ou até animais de médio porte, como é o caso das ovelhas. Geralmente, os venenos, né, falei errado, os soros antiofídicos, eles são produzidos, né, por cavalos, né, equinos, ou aqui pelas ovelhas. Como que é feito? Pega-se lá um animal saudável, vamos pegar um cavalo, por exemplo, que seja, pega o veneno, né, de uma serpente que você quer fazer esse soro antiofídico, tá? O anticrotálico, talvez, né, da cascavel, uma dosagem pequena que não vai matar o cavalo, claro. E é isso mesmo, você pega o veneno da serpente e aplica no cavalo, uma dosagem baixa, é claro. O que o cavalo vai fazer? O organismo dele vai começar a produzir anticorpos contra aquele veneno daquela serpente que foi administrado. E aí, o que é feito depois? Vamos avançar os slides. Aí depois, né, você vai retirar, tá, depois de algum tempo, é claro, vai retirar um pouco do sangue do animal, uma certa quantidade, avançando os slides. E aí o que acontece? Olha lá que interessante essa imagem. Você está vendo ali uma parte amarelada e uma parte escurinha no fundo do tubo de ensaio, certo? Essa parte escurinha que você está vendo é onde ficam os elementos figurados. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, certo? E essa parte clarinha é o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. Em torno de 55% do nosso sangue é feito de plasma e 45% de elementos figurados, certo? Tá, e daí, Edilson? Bom, aí a hora que tirou esse sangue, vai para uma centrífuga, separa o plasma e tal, e aí o que é feito? Esse plasma é removido. Depois que esse plasma é removido, são separados anticorpos que foram produzidos por aquele animal, pelo cavalo. E depois que os anticorpos, né, são retirados, né, avançando os slides, aí sim você tem já, né, o soro específico, beleza? Específico ou depois pode ser feito também o polivalente. Então, galera, na verdade, o que acontece? Tem que se aplicar, né, um veneno no animal para que ele passe a produzir os famosos anticorpos. É muito interessante isso, né? Aí você fala, puxa, a gente vai pegar e aplicar, né, num animal, o animal pode morrer? Dependendo da quantidade, pode, mas geralmente é feita uma quantidade, tá, que não vai matar o animal e uma quantidade um pouco mais baixa de veneno com toda certeza e o animal tem que ser saudável nesse caso. Belezinha? Bom, galera, esse soro que eu recebi, ele contém anticorpos do animal, confirma? Então significa que esses anticorpos não são meus, eles são anticorpos temporários, que vão atuar como curativo, vai tentar me curar contra aquele veneno que eu recebi, correto? Tranquilo? Bom, tem uma questãozinha aqui bem legal, tá? Essa questão aqui, como você está vendo, é uma questão que já caiu no Enem e praticamente eu já acabei até respondendo ela para você, né, quando eu estava falando ali. Olha lá. Ao procurar um posto de saúde,
um viajante deveria ser orientado por um médico, olha lá, a tomar preventivamente, tá? Ou como medida de tratamento. Vai lá, letra A, antibiótico contra o vírus da febre amarela. Ô galera, nada a ver. Lembra que eu te falei? Antibiótico é para quê? Para matar bactérias, infecção bacteriana. Gente, febre amarela, a febre amarela, para quem não lembra, é uma virose. Ela é transmitida por quem? Ela é transmitida, tá? Por um vírus. Confirma? Então, nesse caso, falei até errado, desculpa. A febre amarela é transmitida pelo Aedes, desculpa. É causada por um vírus. Febre amarela, como é que eu me previno? Vacinação. Então, aí tinha que ser uma vacina. Então, letra A, vamos lá. Vacina contra o vírus da febre amarela, tá errado. Soro antiofídico, olha lá, caso seja picado por uma cobra, ok. E vacina contra a leptospirose. Leptospirose é uma doença bacteriana, tá lembrado? Você pega através, tá, da urina contaminada de rato. Então, nesse caso da leptospirose, antibiótico como tratamento. Beleza? Errado a letra A. B, vacina contra o vírus da febre amarela. Fechou. Soro antiofídico caso seja picado por uma cobra. Fechou. E antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp. Leptospira sp é a famosa bactéria que causa leptospirose. Legal? Tranquilinho? Beleza? Bom, gente, avançando um pouquinho o slide aqui, um assunto também que é muito interessante você dar uma estudada, tá? Pra gente poder falar um pouquinho em relação a isso, é tecido sanguíneo. Então você pode perceber que eu fui pegando uma linha de raciocínio para ficar mais tranquilo para você. Quando você fala em tecido sanguíneo, né, vamos avançar o slide aqui para você entender, tecido sanguíneo é um tecido conjuntivo. Lembra? Vamos lembrar aqui, existem 4 tipos de tecidos. Tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial e tecido conjuntivo. Aí tem aluno, poxa Deus, está faltando um monte de tecido, estudei bastante, você só falou 4, está faltando bastante. Calma. Quando você entra no tecido conjuntivo, existem várias classificações de tecido conjuntivo. Existe o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, existe o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, existe o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, e aí existem os especiais, que talvez sejam esses que você está lembrando. O adiposo, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. Então, todos esses tecidos que eu acabei de falar por último, está dentro de um tecido principal, que é o tecido conjuntivo. Então, o tecido sanguíneo, como você está vendo, seria interessante você fazer uma revisão bacana, né? Lembrar que quando você fala em sangue, nós temos aproximadamente, né, não é regra, mas é aproximadamente 5,5 litros de sangue, aproximadamente. E o nosso sangue, ele compõe de 2 partes, elementos figurados e plasma. Plasma, 55% do nosso sangue é formado de plasma e 45% de elementos figurados. O plasma, como eu acabei de falar, é a parte líquida do sangue. Você pode ver na imagem que é toda essa parte amarelada. Tem água, tem sal mineral, tem hormônios, tem vitaminas, tem carboidratos, lipídios, proteínas, né? Anticorpos, que são proteínas, não podemos esquecer disso aí. E os elementos figurados, se você olhar ali, né, a imagem ao lado, existem 3 elementos figurados. Os glóbulos vermelhos, também chamado de hemácias. Os glóbulos brancos, também chamado de leucócitos, como você está vendo aqui, né? Nós temos 5 tipos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos. Esses são os glóbulos brancos, que podem nos defender fazendo fagocitose ou produzindo anticorpos. E toma cuidado, existe um terceiro elemento figurado, que é esse que você está vendo embaixo, chamado de plaquetas, né? Ou trombócitos. Cuidado! Plaqueta não é célula. Plaquetas são fragmentos celulares. Então você vai fazer assim, tá? Você vai ter ali o glóbulo vermelho, tá? Que vai atuar na parte de transporte de gases. Você vai ter glóbulos brancos, que tem a ver com defesa. E você tem as plaquetas, que tem a ver com o quê? Com coagulação sanguínea. Galera, geralmente você encontra uma questão que envolve sangue. E geralmente você tem que interpretar. Quer ver, ó? Vamos lá. Mudando aqui o slide, eu peguei até uma questão bem legal aqui, ó, tá? Que já caiu no Enem. Olha como é massa. Um paciente deu entrada, olha lá, em um pronto-socorro, apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma, olha lá, ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Você tem que saber interpretar essa tabela. Olha lá. Você pode ver que na primeira coluna você tem os constituintes, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.
E aí o número normal, ele te deu um valor de referência, olha lá, ó. Glóbulo vermelho, a gente tem que ter aproximadamente 4,8 milhões de glóbulos vermelhos a cada milímetro cúbico de sangue. Glóbulos brancos oscila de 5 a 10 mil a cada milímetro cúbico. E plaquetas de 250 a 400 mil a cada milímetro cúbico de sangue. Agora vamos interpretar. Olha o paciente. Vamos ver se a gente consegue localizar alguns probleminhas. Olha que interessante, ó. O paciente tem 4 milhões de glóbulos vermelhos a cada milímetro cúbico de sangue. Pera aí, a referência é de 4,8. Ele tem 4, então ele tem um número reduzido de glóbulos vermelhos. Bom, isso pode ser um dos motivos dele ter o quê? Você viu no enunciado? Dificuldade em respirar. Porque glóbulo vermelho tem a finalidade de transportar o quê? Gases, transportar oxigênio. Então esse poderia ser um dos problemas que está levando ele, tá, a ter dificuldade em respirar. Esse indivíduo pode ter até anemia, muito provavelmente. Segunda imagem, glóbulos brancos, segunda linha, 9 mil. Pô, tá de boa. O normal é entre 5 mil a 10 mil, ele está com 9 mil. Então tá tudo tranquilo. Plaqueta de 250 a 400. Olha lá, galera, ele está com 200 mil. Ele tem um número reduzido de plaqueta. Pera aí, a plaqueta atua no processo do quê? De coagulação. Se ele tem um número baixo de plaquetas, ele está com dificuldade em coagulação, né, sanguínea. Por isso que ele está com o quê? Sangramento nasal. Aí vem a pergunta. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado de um hemograma, constata-se que, letra A, o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos. Não, o cansaço ocorreu em virtude do número de glóbulos vermelhos que é baixo. Letra A descarta. B, a dificuldade respiratória decorre da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Opa, legal. Que são responsáveis pela defesa. Glóbulo vermelho não defende, ele transporta gases. Quem defende é glóbulo branco. Errado. C, o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. É baixa quantidade de plaqueta. Errou. D, a dificuldade respiratória ocorre pela quantidade de plaquetas, é a quantidade de glóbulos vermelhos que é baixa. Só sobrou a letra E, essa é a nossa resposta. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Resposta certa, letra E. Entendeu, galera? Você tem esse tipo de questão, né, que acaba interferindo. Beleza? Tranquilos? É isso aí, galerinha. Fizemos aí então uma breve, né, revisãozinha para você. Peço para você tomar cuidado com a parte de revisão. Quem ainda foi estudar, estuda ecologia, como eu falei no começo aqui. Trabalhe um pouquinho com doenças, bacterioses, verminoses, protozooses, tá? Trabalha com virose. Dê uma atenção bacana em protozooses, doenças causadas por protozoários. Lembra? Amebíase, giardíase, balantidíase, leishmaniose, doença de Chagas, tricomoníase, malária, toxoplasmose. Legal? Então dê um foco bacana nessa parte, tá, de protozoários, beleza? Protozoários, doenças causadas por protozoários. Verminose não deixa de estudar esquistossomose, teníase, cisticercose, tá? Não deixa de estudar ascaridise, né, que tem a ver com lombriga, amarelão, ancilostomose, beleza? Bicho geográfico, ou dermatose serpiginosa. Estuda um pouquinho sobre filariose, né, ou elefantíase. Beleza? Dá um foco bacana nessa parte de doenças também. Citologia não precisa nem falar, né? Estudar organelas celulares, células procariontes, células eucariontes, saber o básico da mitose, o básico da meiose, no mínimo, belezinha? Zoologia, dê uma revisão em todos os filos, poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, molusco, anelídeo, artrópio, equinodermo, cordado, dá uma geral também, beleza? Você tem pouco tempo? Não, ainda não tem pouco tempo, dá para fazer uma revisão básica. E como eu digo para você, estude bastante exercício. Legal? É a minha dica que eu dou aqui para você. Combinado? Galera, é isso aí. Espero ter contribuído com você. Legal? Professor Edilson, professor de biologia, tá? Aqui de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, professor do Colégio Referencial. Também sou professor do Instituto Federal, né, do Mato Grosso do Sul, certo? E caso você queira mais informações, tá, em relação à biologia, entra no meu Instagram, @curso do Edilson, legal? Entra lá, seja meu amigo lá, né, me siga, mande mensagens, tá? Você precisa de material, precisa de lista de exercícios, tá? Precisa tirar dúvida, é só entrar em contato comigo, belezinha? Tô aqui para ajudar você em qualquer aula da biologia, qualquer área mesmo, tá bom? Grande abraço e torcendo por você, beleza? Vai dar certo. Abraço!